Fala comigo, igreja! E aí, tudo bem com você? Eu espero que vocês estejam muito bem. O nosso vídeo de hoje vai tratar de um assunto importantíssimo e que às vezes existe um pouco de dúvida para alguns irmãos compreender essas coisas. A volta do Senhor Jesus, ela se dá antes da tribulação ou depois da tribulação? E por quê? O que a Bíblia diz acerca desses assuntos, desse tema, né? Então nós vamos ver isso no nosso vídeo de hoje. Eu quero compartilhar com vocês esses textos, comentar em cima, para que haja esse crescimento maravilhoso do corpo de Cristo. Beleza, irmãos? Então eu vou compartilhar com vocês aqui alguns slides para que vocês estejam acompanhando junto comigo, beleza? A escatologia, então, a base da doutrina dos apóstolos acerca desse tema maravilhoso. Ponto de número 1, irmãos. Jesus nunca disse que a sua volta seria secreta. Ou seja, Jesus, em momento algum, irmãos, da sua palavra, infelizmente por a mal interpretação de alguns textos, que alguns irmãos interpretam como ele virá como ladrão da noite, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas a palavra do Senhor nunca falou que Jesus voltaria de forma secreta. Mateus 24, 29 nos diz o seguinte: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Agora, tem outro texto que eu quero compartilhar com vocês, antes de eu falar. Apocalipse 1:7, que vai falar o seguinte, meus irmãos: eis que vem com as nuvens do céu, e todo olho o verá, até os mesmos, os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então esses dois textos aqui, Mateus 24 e 29, tem todo o contexto que fala sobre o princípio das dores, o momento onde a tribulação começa, o momento onde o anti-messias se levanta, impõe a sua marca, começa a perseguição contra a igreja, e no final de tudo isso, desses últimos acontecimentos, desse processo dos últimos 7 anos, então, o Senhor viria nas nuvens do céu e todo olho veria, como está aqui em Mateus 24, 29, em Apocalipse 1:7 e outros diversos textos do Antigo Testamento e do Novo. Mas eu fiz 2 citações. Eu quero passar para o ponto de número 2. A volta de Jesus só acontece depois da manifestação do anti-Messias. Tá, irmãos? Então não sejam enganados. Deixa eu ver. Vocês estão conseguindo ler aqui? Eu vou me colocar aqui para baixo da tela para vocês conseguirem ficar um pouco maior, beleza? 2 Tessalonicenses 2, eu peguei aqui um bom texto, vai ser uma leitura um pouquinho estendida, para que não haja com qualquer dúvida ou complicação. Mas o texto ele é completamente explícito e claro. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele. Tá? Esse é o tema abordado aqui. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Só uma abertura aqui, tá? Havia, nesse tempo ali, murmúrios entre a igreja que a volta do Senhor já havia acontecido na manifestação de Cristo Jesus, tá? E aí vem essa advertência de que ao vosso entendimento, vocês não sejam removidos facilmente do entendimento do que? Da doutrina que a gente falou para vocês sobre a volta do Senhor. E agora ele vai falar algumas coisas que precisam acontecer, irmãos, tá? Antes da volta do Senhor. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, não será assim do nada, não será assim a volta do Senhor, como estão falando agora que já aconteceu, não, tá? Mas não será assim, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição.
o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifesto. Ou seja, o que o detém, tá, irmãos? É esses acontecimentos aqui. É a grande apostasia, ou seja, um grande abandono da fé, uma grande prostituição da palavra de Deus, que viria, tá? Apostasia, abandono da fé, e também a manifestação desse homem iníquo que vai se assentar no lugar querendo ser Deus, no templo de Deus e querendo ser Deus. Lembrando que eu sempre falo que o templo de Deus, o santuário de Deus, ah, somos nós pessoas. Então, aqui também está ligado com a marca da B, né, que vai se estabelecer no corpo do homem também, na mão direita e na testa, e também tem a ver com isso aqui. Então, eu creio que o templo que está sendo revelado aqui é que ele se assentará sobre todo o homem com a sua marca e terá domínio, terá poder, terá o controle dos homens. Assim como Deus é onipresente e onisciente, o antimessias também vai, por meio da tecnologia, atuar dessa maneira, tá? Usurpando da tecnologia, que é uma cópia frajula, não sei se existe essa palavra, fraudulenta, do mundo espiritual dos céus, aonde o querubim caído, que ele é um querubim caído, ele tinha acesso, ele viu, então ele meio que fraudulou de certa forma. Você vê que ali as rodas cheias de olhos e tudo mais, os querubins que tinha anjos que tinham um olho, diversos olhos por todo o seu corpo e tudo mais. Então a gente vê que foi uma cópia que a gente tem hoje, as câmeras, o controle e tudo mais. Mas enfim, não é esse o contexto. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando eu ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém. Então, exatamente isso. Porque já o mistério da injustiça opera, ou seja, o anticristo, o espírito do anticristo já está atuando. Somente há um que agora o retém até que o meio seja tirado. Aqui é uma interpretação que o pessoal, todo mundo faz errado, todo mundo não, desculpa. Os pré-tribulacionistas fazem, que é porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado, tá? Então aqui muitos usam que a igreja precisa retirar, o Espírito Santo precisa ser retirado para que ele se manifeste. Só que é completamente fora de contexto, completamente negando o texto, todo o contexto, tudo mais. Mas enfim, é até meio que lógico eu tocar nesse assunto. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Tá? Ou seja, Jesus ainda não tinha vindo ali. A esse cuja vinda é a segunda eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Então por que Deus está permitindo que tudo isso aconteça? Né? Porque aqui ele está falando que é necessário que ele apareça, porque eles não receberam o amor da verdade para serem salvos. Tá? O mundo não recebeu. E por isso Deus permitiu e enviou a operação do erro para que creiam na mentira, para que a mentira seja exposta. Eles já rejeitaram a verdade. Então agora é deixar florir realmente o que brotou no coração deles, que era estar dando ouvidos à mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor. Por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa. Tá? Peraí, deixa eu voltar aqui, me perdoem, gente. Tá. Para que pelo nosso evangelho vos chamou para alcançar a salvação, tá? E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console-vos os corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Tá? Então aqui é a instrução da carta, beleza? Muito simples, tá? Mateus 24:44 fala sobre o fato de Jesus vir
como um ladrão, que é muito usado na questão do pré-tribulacionismo. E eu quero trazer uma análise, uma explicação acerca desse texto que é muito mal interpretado, infelizmente, tá? Então vamos lá. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Tá? Então aqui está falando do contexto dos dias de Noé, que Noé alertava, construiu a arca, mas ninguém deu ouvidos a ele. Tá? Então dessa maneira vai ser, nós vamos pregar o evangelho, vamos ser testemunhas, mas o mundo não vai aceitar o nosso testemunho, a nossa pregação. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Aqui é muito, aí, ó, arrebatamento secreto, um vai ser deixado e outro vai ser levado. Os dois são a igreja. Não, muito pelo contrário, aqui está falando que um será levado e outro deixado no momento da volta do Senhor. Porque um que não deu ouvido, ficará. O outro que deu ouvido, a palavra, a pregação, ele subirá. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiais, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, ou seja, na vigília da noite ele vai vir, não sabemos a hora, mas vai ser na vigília da noite. Vai ser durante essa madrugada, durante essa estação que ele vem. Durante o quê? Depois a gente vai ver os sinais que antecedem a volta do Senhor. Vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis. A hora é a hora que nós não sabemos a hora, mas nós sabemos que é sobre a vigília da noite. Nós sabemos os acontecimentos que precedem a volta do Senhor, os alertas que o Senhor nos dá. Não sabemos exatamente a hora, mas sabemos o contexto da volta. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Ou seja, o servo que estiver vigilante, o servo que sabe que o ladrão virá, tá? Durante a vigília, mas não sabe exatamente a hora. Por isso que ele fica vigilante a vigília inteira, de início ao final. Mas não está dizendo aqui que Jesus pode voltar a qualquer momento, tá? Então essa é uma interpretação muito errônea, tá? Então vamos fazer uma análise também de 1 Tessalonicenses no capítulo 5, que fala assim, ó: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, tá? Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão da noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto aquele que está que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Prestem atenção aqui, ó irmãos. Aqui ele está falando, tá, sobre o dia do Senhor, que virá como um ladrão da noite. Ele está dizendo, não é necessário que eu fale sobre as estações, tá? Sobre a vigília. A gente sabe que a gente tem que estar vigilante sobre isso. A gente sabe que é como uma mulher que está prestes a dar à luz, as contrações vão aumentando, os sinais vão aumentando. Só que o mundo que está debaixo do anti-Messias, ele vai estar em paz e segurança, eles vão estar debaixo do sistema. Conseguem compreender isso? Então, aqui é uma coisa assim, que eu vi alguns pastores até falando, mas que eu não concordo, que é a questão que vai haver total paz e segurança. A total paz e segurança é para o mundo e não para a igreja. A igreja vai ser perseguida, e tanto que Daniel fala que aflições estão determinadas até o final, guerras estão determinadas até o final. Ou seja, esse tipo de paz e segurança é que o sistema do antimessias oferece, porém nós não vamos estar nisso. E a ação da natureza, que a mulher grávida, que aqui ele fala que dá gemidos, que é a ação da natureza, vai estar a todo vapor, tá? Só que de nenhum modo eles escaparão. O mundo não escapará. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Olha só, como é que ele está falando? Jesus vem como um ladrão. Nós não sabemos a hora que ele vem, mas nós sabemos que o servo bom e fiel é aquele que é vigilante. E aqui ele vai falar o quê? Que o ladrão não vai nos surpreender. Vocês não estão nas trevas para que o dia vos surpreenda como um ladrão. Ou seja, nós, igreja, não vamos ser pego de surpresa quando o ladrão vier, porque nós somos vigilantes, sabemos que o Senhor virá por conta das estações. O mundo não o sabe, o mundo está em paz e segurança, porém nós temos acompanhado os sinais, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia.
Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. A questão aqui do não durmamos, né, é assim, não venhamos a abandonar a nossa fé, a andar com o pecado, né, a fazer parte com o pecado e tudo mais. Não, mas mantenhamos-nos na luz, nas obras da luz. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. A volta do Senhor é durante a noite, né? O ladrão vem à noite. Ou seja, a noite aqui é quando há escuridão. A escuridão aqui significa a falta de conhecimento, de clareza, de compreensão que Cristo está voltando. Deu para entender isso, claro, né? Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí que existe muitos dos pré-tribulacionistas que falam, olha aí, Jesus falou que ele não nos destinou para a ira, nós não vamos passar pela ira de Deus. Óbvio que não. Olha só, a gente precisa compreender uma coisa, a ira do Senhor é contra as nações. A ira do Senhor é contra os pagãos, é contra o mundo, tá? Tanto que nós seremos selados por Deus, tá? A plenitude da igreja que vai ser selada e guardada, vai ser levada para o deserto, né? Debaixo das asas da águia. Então, a gente é guardado pelo Senhor. A ira do Senhor não é para a igreja, a ira do Senhor é para o mundo. A igreja vai passar pela ira do mundo, a ira do anti-messias que virá contra a igreja, que ele sai como um dragão perseguindo a gente. Mas a ira do Senhor a ira de Deus é para o mundo. Só que nós estaremos aqui sendo guardados. Por exemplo, o povo, quando está sendo para ser liberto do Egito, as pragas atingiu o povo de Deus, atingia Israel? Não atingia Israel, né? Atingia os cidadãos do Egito, atingia o faraó, mas o povo do Senhor era guardado. Então a ira de Deus não passou ali, eles foram retirados do Egito quando a ira de Deus veio? Não, eles foram preservados da ira. Que morreu por nós, para que quer vigiamos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Por isso, aqui tá, aqui a parte do morreu por nós, quer vigiemos, quer durmamos, ou seja, aqui esse quer durmamos não tem a ver com nós nos assemelhar com o pecado, não, mas o durmamos aqui tá relacionado com a morte do nosso corpo, com o descanso das nossas obras. Então, quer vigiamos, porque aqui a palavra de Deus fala que o antimessias, ele guerreará contra a igreja e vencerá, perseguirá e matará os cristãos. Aqui ele está falando que quer nós morramos, glorificamos a Deus na morte ou na vida, vivamos juntamente com ele. Por isso exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Ou seja, essas palavras, esse ensino precisa ser para a igreja de Cristo Jesus. Então vamos lá. Eu tenho mais alguns textos que falam sobre o ladrão, tá? Eu acredito que vocês consigam compreender aqui. Não ligue para a análise que está sem acento ali, tá? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Apocalipse 3:3. Ou seja, aqui está falando o quê? Que se não vigiares, eu virei a ti como um ladrão. Ou seja, nós, igreja, que estamos na luz, estamos de vigília, estamos compreendendo os tempos, né? Nós não somos, é como no dia de Noé. Noé e sua família estava atento que viria o dilúvio, porém o mundo não. Para o mundo ele vem como um ladrão. E essa questão dele vir como o ladrão, ele vem arrombando, entendeu? Arrombando a porta, ele vem com grande poder e glória, também pega todos de surpresas do mundo. Porém nós, né, se não vigiarmos, nós, de maneira alguma, nós vamos ser pegos desprevenidos, ou seja, nós seremos pegos fazendo parte do povo do antimessias. E fazendo parte do povo do antimessias, se fizermos isso, seremos lançados no lago de fogo junto com o falso profeta, o antimessias ali, e também o povo dele. Tá bom, vamos lá. 2 Pedro capítulo 3 fala: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aqui está falando do momento da volta do Senhor Jesus Cristo, o momento da sétima trombeta, do estrondo, né? Do momento onde todo joelho se dobrará perante ele. E ele está falando aqui que virá como um ladrão de noite, no qual os céus e terra passarão com grande estrondo, ou seja, um ladrão de noite, um grande estrondo, derrubando a porta,
pegando todo mundo desprevenido, porém a igreja é vigilante. Tá? 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 4, vai falar o seguinte: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Olha aqui, 1 Tessalonicenses falando o quê? Aquele dia não vai. Nós sabemos que o ladrão virá. Tá? Nós não sabemos a hora, mas sabemos que durante a vigília da noite ele estará vindo. Ele estará vindo. Quando? Quando a apostasia se revelar, tá? Nós vamos ver um sinal da apostasia. E quando o antimessias se revelar. Aí a palavra de Deus fala que haverá 42 meses até a sétima trombeta. Tá? Então vamos lá, continuar. Lucas 21:35. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que a vigília da noite haveria de vir, o ladrão vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Tá? Ou seja, exatamente o que nós estávamos falando aqui. Durante a vigília saberemos que o ladrão virá, mas estamos em vigília. Quem não sabe é o mundo. Beleza, claro, não tem dúvida, né? Vamos lá. Jesus Cristo disse que a sua volta seria após a grande tribulação. Disse João, disse, Mateus 24, 29 e 30. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá. Ou seja, vai haver um acontecimento aqui chave no ponto da história, tá? Antes da volta do Senhor, nós vamos ver o quê? O sol se escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então, a partir desse momento que isso aqui se cumpre no final da tribulação, tá? Isso aqui é no final da tribulação, quando a igreja está no deserto, está sendo perseguida, os 42 meses, que é o tempo que o antimessias tem domínio sobre as nações, que todos se curvam perante ele. Então, no final de tudo isso, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. O momento da volta do Senhor. Beleza? Então, não existe nenhum texto que divide a volta de Jesus em dois eventos, como o pré-tribulacionismo diz. Primeiro a igreja sobe, aí uma parte fica, existe divisão no corpo da noiva. Eu pergunto a você, existe alguma forma de haver divisão na noiva? Metade do corpo da noiva sobe e a outra metade fica aqui? Metade da noiva está lá, festejando com Cristo, e a outra metade aqui morrendo? Óbvio, isso é até meio... É uma coisa que é absurda falar, mas enfim, existem algumas pessoas que creem nisso, tá? Na última taça ou cálice da ira, né? As montanhas serão aplainadas conforme a profecia da chegada do Messias, beleza, irmãos? Que está em Isaías do 40, do 3 ao 11, que fala: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo o vale será exaltado, e todo o monte e todo o outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Beleza? Isso aqui está totalmente alinhado com Mateus, do capítulo 3, o verso 3, que fala: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Em Apocalipse, no capítulo 16, no verso 17, que fala: e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Beleza? Irmãos, análise número 6, o quinto selo mostra os salvos que foram então mortos durante a grande tribulação. Então lá em Apocalipse 6, no verso 9, está falando sobre esse acontecimento, onde a igreja está passando pela grande perseguição do antimessias, e muitos irmãos estão se achegando, né, estão partindo dessa vida, e aqui a gente tem esse texto maravilhoso que fala: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Tá? Esse período do contexto aqui é o período que já entramos na tribulação. Percebam-se que aqui, essas pessoas que estão sendo mortas aqui, estão sendo mortas por dar o seu testemunho. Ah, mas é a outra metade da igreja, João, que ficou aqui para ser testemunhar, para ser provada no fogo. Mentira, isso é completamente mentira, obra do diabo esse pensamento. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Beleza? Então aqui a gente vê que a igreja, nossos irmãos, alguns glorificam a Deus na morte, outros que estão vivos, que ainda teriam que ser mártires aqui, né, estão sendo testemunhas
de Cristo na terra, ainda para as nações. Número 7. Deus permitiu então ao dragão lutar contra os santos e vencer. Beleza? Isso aqui é a segunda metade dos últimos 7 anos que fala. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhes poder sobre toda a tribo e língua e nação. Aqui é o momento dos últimos 42 meses, quando o antimessias se levanta. Tá? Se levanta com todo o poder e autoridade e declara morte a todos aqueles que não receberam a sua marca. E, principalmente, então, a igreja é perseguida ferozmente, tá? E ele guerreia contra os santos e mata-os, os vence, que está totalmente alinhado com o que eu acabei de falar no negócio anterior aqui. Número 8, a igreja da grande tribulação recebe um lugar, então, que a gente vê privilegiado. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, Apocalipse 7, desculpa. Esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as embranquearam no sangue do Cordeiro. Ou seja, aqui a igreja está sendo provada e aprovada pelo fogo, tá? Se realmente amam ao Senhor de todo o coração. Essa igreja é a igreja que é embranquecida, que tem as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Caráter, tá? Aqui não existe meio cristão, não existe ficar em cima do muro, é totalidade, é uma igreja que é completamente, uma noiva que é completamente apaixonada pelo noivo, que está dando a sua própria vida em testemunha do evangelho, beleza? Número 9 diz que Jesus disse que os escolhidos estariam na grande tribulação. Mateus 24, 22 diz que, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa de quem? Dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. A igreja, por conta da igreja, esses dias foram abreviados. Abreviados quanto, João? Em 42 meses, tá? Que é o som da 7ª trombeta. Foram abreviados. Número 10, o arrebatamento e a ressurreição acontece na última trombeta. 1 Coríntios 15, 51, 52 vai dizer assim, ó, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, tá? No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós quem aqui, Paulo? Paulo está contextualizando como a igreja. Nós, ele não está vivo, ele sabia que não estaria vivo, mas ele está se incluindo como a igreja que estaria viva nesse último dia, que teria o seu corpo transformado. Primeiro os mortos ressuscitam, então a ressurreição do corpo, e também os vivos ali, eles são transformados com o corpo glorificado para se encontrar com Cristo nos ares. Beleza, irmãos? Esse é o nosso vídeo de hoje. Eu acho que ficou até... A gente se estendeu um pouco, né? Mas estamos aqui. Eu agradeço todo mundo que ficou aqui até agora. Muito obrigado de coração. Peço que você deixe o seu like, compartilhe o vídeo. E se isso realmente fez uma explosão na tua mente, clareou os teus pensamentos, te deu discernimento, é muito importante, porque nós precisamos estar vigilantes nesse período, compreendendo os tempos, as estações. Sabemos que quando o verão está para chegar, nós sabemos que a primavera começa a florescer as flores, e isso diz que o verão está próximo. Então, esses acontecimentos que o Senhor falou que haveria, que eram o princípio das dores, terremotos, rumores de guerra, apostasia, o amor se esfriando em proporção global, em um grande número, a gente viu o sistema do antimessias se levantando em forma global, uma totalidade de controle global se levantando, a gente saberia que o dia do Senhor estava se aproximando. Mas não antes, sem que o antimessias se manifeste, a grande apostasia, e ele tem essa grande perseguição contra os santos, a igreja de Cristo Jesus. Bom, graça e a paz a todos, agradeço por ter ficado até aqui, fiquem com Deus. Abração.